Boa tarde, amados irmãos. Sou a missionária Valéria e estou aqui com você para mais um dia de formação. Estamos no nosso curso de aprofundamento, a pregação sagrada. Curso que tem como bibliografia a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja, o Código de Direito Canônico e as informações de Padre Rivero, ele que é sacerdote, professor de teologia e de oratória. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E hoje estaremos falando do quarto tema, pregação ou discurso demonstrativo. Então, você que é pregador, você que está se preparando para pregar, para ser um pregador, que Deus abençoe sua vida e que você possa permanecer conosco nesse dia de formação. Que essa formação possa estar sendo de grande utilidade para você, que o nosso Deus possa estar, pelo poder do Espírito Santo, capacitando você e você esteja crescendo em sabedoria, estatura e graça, para a glória do nome do nosso Deus, amém? Então vamos dar início agora à nossa oração, a oração do pregador. Oração feita no início, no meio, no final do nosso tempo de preparação. Amém? Senhor, por favor, ajuda-me a compreender o significado deste texto e como ele aponta para Cristo. Senhor, por favor, aumenta o meu amor para com as pessoas que vão ouvir essa pregação. Senhor, por favor, me dê sabedoria para aplicar este texto para a vida das pessoas na igreja. Senhor, por favor, use essa passagem para me ajudar a compreender e amar mais o Evangelho e para que eu possa ajudar meus ouvintes a fazer o mesmo. Senhor, por favor, ajuda-me a ver como esta passagem confronta a incredulidade dos meus ouvintes. Senhor, por favor, me ajude a ser obediente às exigências desta passagem. Ajuda-me a subir no púlpito depois de já ter apresentado à minha vida essa verdade antes de pregá-la. Senhor, pelo seu Espírito, por favor, ajude-me a pregar esta passagem com o poder necessário e com afetos apropriados. Senhor, por favor, use esta pregação para trazer glória ao seu nome, alegria para a igreja e para o seu povo e salvação para o perdido. Amém. Assim seja. Hoje estamos falando aqui sobre o discurso demonstrativo. Então, vamos logo no início dessa formação dizer o que significa demonstrar. Fazer com que alguma coisa se torne evidente por meio de provas. Então, amado pregador, você que está me vendo, você que ainda vai me ver, no discurso demonstrativo é preciso que a nossa pregação seja evidente. É preciso que ela se torne evidente por meio de provas. É preciso fazer com que se torne conhecido. É preciso comprovar. O discurso demonstrativo, amado, ele exige comprovação. E ele exige que se torne conhecido, que a passagem que está sendo pregada se torne conhecida e se torne comprovada. Demonstrar significa expor sentimentos através da utilização de sinais exteriores, expressar, exibir características, atributos, qualidades, fazer a demonstração daquilo que se pretende explicar ou do que se está explicando, exemplificar. Então, o discurso demonstrativo, o que ele precisa? Se tornar evidente por meio de provas. Valéria, mas para pregar eu tenho que provar, sim. No discurso demonstrativo, sim. Ele precisa se tornar evidente por meio de provas. Ele precisa se tornar conhecido, comprovado. Ele precisa ser exposto através de sentimentos, da utilização de sinais exteriores, de expressões. Ele precisa exibir características, atributos, qualidades.
ele precisa demonstrar aquilo que se pretende explicar ou que se está explicando através de exemplos. Então o discurso demonstrativo, ele vai um pouco além daquilo que nós estamos acostumados a fazer nas nossas pregações. Amém? O discurso demonstrativo, ele está dirigido especialmente à razão. O discurso demonstrativo se dirige à razão. Se você que está fazendo esse curso, você está vendo ao longo das programações que todos os discursos são dirigidos a alguma esfera humana. O discurso demonstrativo, ele é dirigido à razão. Por isso eu fiz questão hoje de trazer aqui comigo São João da Cruz. Se você está aqui vendo São João da Cruz, e você está aqui também vendo São João Paulo II, ele que escreveu o documento Fé e Razão. Então, você que é pregador, eu convidaria você a estudar, a procurar conhecer o documento de São João Paulo II, denominado Fé e Razão. Você que prefere aí usar, né, você que utiliza o discurso demonstrativo nas suas pregações. Também gostaria de abrir um ênfase aqui ao GOL, Grupo de Oração das Universidades Renovadas, né? O MUR, Ministério das Universidades Renovadas. Vocês que têm grupo de oração dentro da faculdade, esse discurso demonstrativo é um discurso ideal para vocês. E vocês vão entender por quê. Então, meus amados, fiz questão de trazer São João da Cruz e São João Paulo II, porque eles conseguiram, por meio dos seus discursos, atingir a razão dos seus ouvintes. Amém? O discurso demonstrativo está dirigido à razão. Qual é o propósito do discurso demonstrativo? Demonstrar uma verdade para que os ouvintes se convençam, desterrando os prejuízos teóricos ou práticos. Então o pregador que utiliza do discurso demonstrativo, o propósito dele é o quê? Demonstrar uma verdade para que os ouvintes se convençam dessa verdade. Então o pregador, amado, que ele usa do discurso demonstrativo, ele é um pregador que ele tem mais o pé no chão, ele sabe que a pregação, ela não pode ser algo alienada, algo simplesmente loucuras da pregação, mas ela precisa ser uma pregação que atinja a razão das pessoas, porque hoje as pessoas são movidas também pela razão, né? Nós sabemos que o campo de atuação de Satanás é a mente. Por isso a igreja, ela também destina discursos que são direcionados à razão, que dirigem à razão. Por quê? Porque Satanás tem por objetivo atingir a mente humana. Por isso a linguagem dos demônios é intelectual. Por isso ele age no intelecto, age na mente, utilizando o corpo do homem para enfatizar, para realizar o pecado. Por isso que nós também precisamos atingir a razão das pessoas, porque o nosso campo de batalha é a nossa mente. Amém? Boa tarde, Milena, seja muito bem-vinda, minha irmã. Meus amados, precisamos atingir a razão. Precisamos nas nossas pregações demonstrar verdades, para que os ouvintes se convençam. Os nossos ouvintes, aqueles aos quais somos destinados a pregar, eles precisam sair das nossas pregações convencidos daquilo que pregamos, para que eles possam agir. Amém? E além de se convencerem, é preciso desterrar os prejuízos teóricos e práticos que esses ouvintes já passaram. Ou seja, talvez a mente dos nossos ouvintes estejam imbuídas por ideologias. Nós não sabemos, quando vamos pregar, o que os nossos ouvintes aprenderam, por onde os nossos ouvintes passaram, o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo na teoria, o que eles estão fazendo na prática. Então, através do discurso demonstrativo, do convencimento da verdade que é pregada e da demonstração do convencimento daquilo que é pregado, essas barreiras, esses prejuízos teóricos e práticos, eles caem por terra pelo poder da palavra de Deus. Amém? Por isso, no discurso demonstrativo, usa-se argumentos e silogismos para que a razão dos ouvintes derrube o muro dos prejuízos. Ou seja, ao os ouvintes ouvirem nós pregarmos um discurso demonstrativo com provas,
para que a palavra de Deus se torne conhecida, comprovações, utilização de sinais exteriores, expressões, atributos, qualidades, demonstrações daquilo que é explicado, exemplos daquilo que é explicado, a razão dos nossos ouvintes vão dizer é verdade. Isso que essa pessoa está falando é certo. E ele vai ser convencido, e os muros dos prejuízos intelectuais, daquilo que eles ouviram de ideologias falsas, de batalhas provindas por meio do demônio, aquele que utiliza a linguagem do demônio sendo intelectual, ele que adentra no pensamento do homem, esses muros, esses prejuízos vão ser quebrados. Uma vez eu estava estudando sobre o Ministério de Formação. Portanto, meus amados, eu estava estudando o Ministério de Formação, e o Ministério de Formação diz que o demônio, ele detesta o formador. Por quê? Porque o formador, ele adentra na razão, ele convence as pessoas. O formador, meu amado, ele leva provas, ele leva exemplos, ele leva codificações, ele exemplifica, ele dá comprovações científicas, teológicas, filosóficas daquela verdade que ele está pregando, para que os ouvintes possam ser alcançados e convencidos. Assim como a Dulcineia diz, né? Saudades de vocês, irmã. As palavras convencem, portanto os exemplos arrastam, não afastam as pessoas, não é mesmo? É verdade, irmã. Os exemplos, eles jamais podem afastar as pessoas. Eles precisam aproximá-las de Deus. Por isso, o papel do formador, o papel do pregador que utiliza o discurso demonstrativo é muito importante. Porque o que ele fala não é dele. O que ele fala é da igreja, é de Deus. É a Sagrada Escritura, é o magistério da igreja, é a Sagrada Tradição, é a Sagrada Liturgia, é os exemplos dos santos, é a tradição da igreja. Então, ao ele comprovar tudo isso, que aquelas palavras que ele está dizendo não provém dele, mas provém da verdade que ele está pregando, as pessoas são convencidas. Por isso, meu amado, nós precisamos desterrar os prejuízos teóricos e os prejuízos práticos que são imbuídos na mente das pessoas. É que nem, por exemplo, quando alguém vai e fala para você assim: nossa, eu vi fulano fazendo tal coisa, eu vi fulano fazendo tal... Você não sabe o que fulano fez, você não sabe o que ciclano fez. Amado, se ele não tiver provas fundamentadas daquilo que ele está falando, você nunca se convencerá daquilo que ele está dizendo. Por quê? Porque não tem provas, né? Aquilo não foi comprovado para você, é um achismo, é algo que ele ouviu dizer, que alguém pensou que é verdade, que alguém até diz que viu, mas se você não tiver comprovações, não é digno de credibilidade. Por isso, meu amado, nós precisamos avaliar aquilo que ouvimos, avaliar aquilo que aprendemos e querer comprovações, querer provas que aquilo que está sendo dito é verdade. E isso é papel do discurso demonstrativo, dele comprovar, exemplificar as palavras que estão sendo ditas. Amém? É importante porque existem prejuízos mentais e afetivos, por trás dos quais pode se esconder uma atitude de vida contrária a Deus e a sua santa lei, onde por isso muitos não querem mudar de vida. Olha que interessante isso, entra naquilo que a Dulcineia acabou de colocar aí para nós. É importante o discurso demonstrativo, por quê? Porque existem prejuízos mentais e afetivos na vida das pessoas. As pessoas são prejudicadas na mente e na afetividade, por conta de situações vividas que ela não consegue superar, por trás das quais pode se esconder uma atitude de vida contrária a Deus e a sua santa lei. Amado, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós aprendemos e ouvimos, e com aquilo que nós falamos de outras pessoas, das verdades que nós falamos. Por quê? Porque as pessoas hoje, amado, principalmente no tempo que nós vivemos, um tempo tão difícil, você que é evangelizador, você que é pregador, você sabe do que eu estou falando. É muito difícil nos dias de hoje evangelizar. Hoje, com a corrente de ideologias, com a corrente de heresias, até mesmo com os cismas que vão ocorrendo dentro da nossa igreja, nós encontramos uma grande dificuldade para evangelizar.
Por quê? Porque as pessoas diante do mundo que vivem, elas passam por prejuízos mentais e afetivos. As pessoas são magoadas, são feridas. Amados, eu queria, por exemplo, dizer, uma pessoa que é abusada sexualmente, uma pessoa que passa por maus tratos dentro de casa, uma pessoa que está na igreja e vê na igreja somente contra testemunhos, uma pessoa que aderiu à fé, mas quando ela chega na igreja, ela vê líderes fazendo coisas erradas, ela vê líderes não fazendo aquilo que Deus pede. Essas pessoas sofrem prejuízos mentais e afetivos tremendos. Uma pessoa que tem problemas de relacionamento com os pais, chega dentro da igreja e encontra irmãos falando mal um do outro, irmãos brigando, irmãos discutindo, mães que não são mães, pais que não são pais, situações de adultério e tantas outras coisas. Meu amado, quando nós passamos por essas situações e encontramos dentro da igreja situações como essa, as pessoas são prejudicadas na afetividade e na mente. Então, muitas vezes, uma pessoa que você olha assim e diz, nossa, essa pessoa nunca vai cair. Mas de repente você recebe uma notícia, olha, tá vendo aquela pessoa que a gente achou que nunca ia cair? Ela caiu, você acredita? Olha que contra-testemunho. Só que, meu amado, às vezes não é um contra-testemunho. Às vezes a pessoa tá tão magoada no seu interior, ela foi tão desprezada, ela foi tão injuriada, tão injustiçada, tão maltratada, que ela não conseguiu aguentar a pressão. E tudo aquilo que ela viveu, que ela deixou por amor a Deus, por conta do falso amor dos cristãos, por conta da inveja dos cristãos, do ciúme dos cristãos, ela não aguenta e ela acaba caindo. Mas isso é culpa dela? É, também, porque ela errou, mas ela também é nossa culpa, porque nós não conseguimos ajudar essa pessoa a se manter de pé. Por isso, meu amado, nós precisamos avaliar antes de julgar as pessoas, nós precisamos ver aquilo que nós fazemos pelas pessoas. Por isso a importância do discurso demonstrativo, porque o discurso demonstrativo, ele leva verdades para as pessoas, verdades de Deus, verdades da igreja, e essas verdades são capazes de colocar um homem e uma mulher de pé. Entendeu? É a verdade da igreja que, convencendo o nosso coração, nos faz perseverar na graça, nos faz perseverar em Deus. E isso tudo se dá na boca dos pregadores, na boca dos líderes, na boca dos formadores, porque são eles que são os formadores de opinião dentro das igrejas hoje. Por isso a importância do discurso demonstrativo. Por isso, meu amado, nós precisamos tomar muito cuidado ao falar das pessoas. Por quê? Porque atrás da vida de um homem, meu amado, há renúncias que nós não vemos e nós não conseguimos enxergar, a não ser Deus que conhece o coração do homem, a renúncia que essas pessoas fizeram para que elas permanecessem de pé. Se elas caíram por nossa culpa, nós precisamos reconhecer a nossa culpa, pedir perdão a essas pessoas, trazê-las para perto, para que elas possam permanecer em pé, para que elas possam se levantar. Então isso é papel do pregador. O pregador, ele levanta pessoas, o pregador, ele coloca as pessoas para cima, o pregador, ele não julga, ele convence pelas palavras de Deus, pelas coisas, pela doutrina da igreja, ele convence as pessoas das verdades que elas precisam acreditar. E ele dá provas científicas, teológicas e filosóficas dentro da doutrina cristã, o porquê que elas devem acreditar e fazer aquilo que Deus pede para que elas façam. Por isso, o discurso demonstrativo, ele ainda vai dizer: muitos não querem mudar de vida por causa desses prejuízos mentais e afetivos, porque foram traídos nas suas emoções, porque foram injustiçados, porque foram maltratados, porque não foram acreditados, porque foram na primeira coisa que ouviram falar mal dessa pessoa, as outras pessoas já acreditaram e já afastaram e já isso. Não, meu amado, não é assim que a igreja trata as pessoas. Não é assim que você, pregador, deve tratar as pessoas. Você precisa trazer as pessoas para perto. Você não é um julgador. Juiz é Jesus.
É ele que julga pela própria palavra, pelo próprio magistério da igreja, pela própria tradição da igreja, pela própria vida dos santos, que já foram canonizados e já alcançaram de Deus aquilo que nós ainda estamos tentando alcançar. É através deles que nós somos convencidos. Por isso a importância do pregador do discurso demonstrativo, de se demonstrar verdades, não ter medo da verdade. Por isso a doutrina da igreja ainda nos diz: Santo Agostinho, alguns negam a Deus porque lhes convém que não exista, para continuar fazendo o que quiserem. Por que muitas pessoas negam a Deus? Por que muitas pessoas negam a verdade? Por que muitas pessoas dizem: não é bem assim, não é por aí, tem que ir devagar, porque as pessoas não estão preparadas para ouvir, nós não podemos falar tantas coisas assim, não precisa dizer tanta verdade, tem que ir na mansidão, tem que ser mansinho, tem que isso, tem que aquilo. Por quê? Porque para essas pessoas, amado, convém que Deus não exista, que a verdade não chegue, porque elas querem permanecer do jeito que estão. Porque onde a verdade chega, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O homem só é liberto, amado, pela verdade. O homem não é liberto pela mentira. O homem é liberto pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Por isso Santo Agostinho diz: alguns negam a Deus, porque lhes convém que Deus não exista, porque assim eles continuam fazendo o que eles querem. E assim é dentro de qualquer lugar, de qualquer instituição. Por que muitas pessoas não querem que a verdade chegue? Quando um pregador ou um formador começa a falar a verdade, diz: não, peraí, vamos parar um pouquinho, vamos trazer outras pessoas, vamos parar de trazer eles, porque as coisas estão mudando, as pessoas estão abrindo a mente, as pessoas estão conhecendo a verdade, já estão exigindo as coisas, então vamos parar um pouquinho, vamos aí dar um tempo, as pessoas vão esquecer deles, depois lá na frente a gente traz. Por que acontece isso, amado? Porque são pessoas que não querem que a verdade chegue, pessoas que dizem: não, vai ser até aqui, elas determinam até onde a verdade vai chegar, a partir daqui começou a exigir de mim, não, eu não quero mais. Por isso o pregador católico, amado, essa formação aqui é uma formação católica. O pregador católico, ele prega a verdade no amor, mas a verdade comprovada, demonstrada por aquilo que a igreja diz. Amém? Por isso, agora vamos falar um pouquinho da característica do discurso demonstrativo. O discurso demonstrativo, ele tem um único tema: de forma razoável. Ele é desenvolvido em 2 ou 3 aspectos lógicos, estruturados e contundentes. Ele demonstra tudo com fortes e sólidos argumentos filosóficos e teológicos que desfaçam os preconceitos mentais ou afetivos dos ouvintes. Ele pronuncia com grande força argumentativa, ágil e irônica, pois normalmente são pessoas muito inteligentes que ouvem os discursos demonstrativos. Eles dão exemplos que provam a verdade que se está demonstrando. E eles citam os santos padres sobre o assunto pregado. Por quê? Porque citar um santo padre é subir em ombros de gigantes. Olha que coisa maravilhosa, amada. Eu sou apaixonada por esse tipo de discurso. Até tem algumas pessoas aqui que fizeram e ainda estão fazendo formação conosco, e elas sabem o carisma da comunidade missionária Chamas Abrasadoras, da formação da consciência. E nós somos apaixonados pelo discurso demonstrativo. Por quê? Porque aquilo que nós falamos não é nosso, é da igreja, é de Deus. Então nós, por graça de Deus, através da formação da consciência, nós levamos esse discurso para as pessoas, para que as pessoas sejam convencidas da verdade, a verdade que não é nossa, mas a verdade que provém daquilo que é sagrado, a verdade que provém daquilo que é eclesial, a verdade que provém daquilo que é da Sagrada Escritura, que é do magistério da igreja. Por isso, meu amado, características do discurso demonstrativo: um único tema, desenvolvido em 2 ou 3 aspectos lógicos, estruturados e contundentes, com demonstrações fortes e sólidas de argumentos filosóficos e teológicos,
escrito com pronúncia forte, argumentativa, ágil e irônica, porque normalmente são pessoas inteligentes que nos ouvem, e pessoas, um discurso que prove a verdade que está sendo pregada através das citações dos santos padres, subindo em ombros de gigantes, pregando o magistério da igreja, sagrada tradição, santa liturgia, vida dos santos, sagrada tradição. Amém? O esboço. Como montar um esboço de um discurso demonstrativo? Primeiro, introdução. Segundo, proposta breve. Terceiro, desenvolvimento. Quarto, conclusão. Como que deve ser a introdução? Firme, forte, decidida, colocando o problema existencial, filosófico ou teológico, com estatísticas e com casos concretos. Fernanda, que saudade de você, Fernanda. Eu preciso falar com você urgente. Urgente, entre em contato comigo no meu WhatsApp. Eu troquei o telefone, eu não tenho mais seu contato. Eu preciso muito falar com você, Fernanda. Entre em contato comigo no WhatsApp. Vou até falar aqui no ar. 99608-1944. Eu mudei o número. 99608-1944. Eu tô precisando de você, minha irmã. Por favor, amém? Deus abençoe você, eu te amo demais. Então vamos lá. Esboço do discurso demonstrativo. Introdução, proposta breve, desenvolvimento e conclusão. A introdução deve ser firme, forte, decidida, colocando o problema existencial, filosófico e teológico com estatísticas e com casos concretos. Então o discurso demonstrativo, amado, ele coloca para os ouvintes uma introdução firme, decidida e forte, levando o problema existencial, ou problema filosófico ou teológico. A proposta breve, de proposição clara, enunciando as provas que depois são demonstradas com vigor, contundência e convicção. Então, após a introdução forte, decidida, firme, onde se é apresentado o problema, é feita uma proposta breve, onde se anunciam as provas que serão demonstradas com vigor no desenvolvimento. O desenvolvimento é feito com silogismos científicos, filosóficos e teológicos bem provados e com exemplos. Então é claro, se você na introdução apresentou um problema, se você na segunda parte do esboço fez uma proposta para que aquele problema fosse solucionado, no desenvolvimento você tem que trazer as provas. Você tem que ensinar as pessoas com as provas, demonstrar a elas o que elas devem fazer para que esse problema seja solucionado. Demonstrar provas que talvez outras pessoas já utilizaram para a solução daquele problema. Provas científicas, provas teológicas, provas filosóficas que outros seres humanos já alcançaram através daquele problema que eles tinham. Amém? A conclusão. O ouvinte tem que sair com a mente bem clara. Aceitar ou não a verdade proposta e exposta é outro tema, porque o orador não pode obrigar ninguém. Então, o pregador que utiliza o discurso demonstrativo, ao chegar na conclusão e chegar na peroração, o ouvinte que o está ouvindo tem que sair com a sua mente bem esclarecida. Ou seja, com todas as provas, com o problema e com as provas, para que ele decida se ele vai acreditar na verdade proposta e exposta ou não. Porque o orador não pode obrigar o ouvinte a aceitar aquilo que ele prega. Por isso, você, pregador, tem que ir armado, forte, decidido, convicto, levando o problema, mas também levando as provas, levando aquilo que comprova o que você está dizendo, a proposta que foi feita para a sua pregação. Amém? Sugestão do discurso demonstrativo. Vamos dar um exemplo de um discurso demonstrativo agora, amém? Eu quero demonstrar a existência de Deus. Então eu começo. Na introdução. Amigo, Deus existe. E a ciência nos dá a razão que Deus existe.
E eu vou comprovar a você, com esse artigo científico, a prova de que Deus existe. Segunda parte, a proposta. Deus existe e a filosofia apoia essa afirmação. E eu vou explicar as provas da existência de Deus através dos grandes filósofos. E fique através dos filósofos a proposta para que você creia que Deus existe. Terceira parte, vamos falar do desenvolvimento. Deus existe, assim o prova também nosso coração feito para Deus. Santo Agostinho diz: portanto, Deus sempre existirá. Acredite ou não acredite, porque a existência de Deus não depende de você. Olha que coisa maravilhosa, onde o ouvinte vai dizer: caramba, não há nada que eu faça que eu vá provar que Deus não existe, porque a existência de Deus não depende de mim. Olha que coisa mais linda. São João Crisóstomo, agora na conclusão, no final da pregação, vou contar para vocês o caso da menina Santa Maria Goretti, mártir da pureza, que preferiu morrer a ofender a Deus com o seu pecado. Olha que coisa mais linda, onde o pregador, ele esclarece a mente do ouvinte com a prova de alguém que acreditou na existência de Deus e que quis antes morrer do que pecar. Ela preferiu, assim vou repetir, vou contar para vocês o caso da menina Santa Maria Goretti, mártir da pureza, que preferiu morrer a ofender a Deus com o seu pecado. Amém? Então, meu amado, que hoje nós possamos, assim como Santa Maria Goretti, preferir morrer do que ofender a Deus com o nosso pecado. Amém? Que nós possamos estar, através do discurso demonstrativo, levando para as pessoas a verdade e demonstrando para as pessoas com aquilo que de mais sólido nós temos, mais firmes nós temos, que é o magistério da igreja, a sagrada tradição, a sagrada liturgia, a vida dos santos, a sagrada escritura, para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça e pelo poder de Deus. Então você que é pregador e está aí fazendo parte desse grupo fechado no Facebook, você que quer ter essa formação através de vídeos e a apostila em PDF, entre em contato conosco pelo WhatsApp, faça a sua inscrição e você receberá todo esse conteúdo na hora e no momento que você quiser. Amém? Entre em contato conosco, faça a sua inscrição, peça a sua apostila e todos os vídeos para que você possa ter aí e crescer em sabedoria, estatura e graça. Essa formação, são 8 formações, 8 capítulos de formação, 8 temas, onde se você pegar esse e não pegar os outros, para você não vai ser de grande utilidade, porque é preciso que você conheça todos os tipos de discursos e pregações que a Igreja Católica Apostólica Romana nos propõe para se tornar um exímio pregador. Amém? Então entre em contato conosco, faça a sua inscrição, peça a sua apostila, você receberá a apostila e vídeos na hora e no momento que você assim desejar. Esse curso está sendo ministrado pelo Expertise, Centro em Treinamento e Desenvolvimento Humano e Espiritual. Treinamento em Desenvolvimento Humano e Espiritual. Expertise, grupo de formadores e pregadores católicos que levam a você todo esse conteúdo magnífico para seu crescimento, para o seu deslanchar na sua vida ministerial e também na sua vida pessoal, porque nós não somos só ministérios, amém? Nós somos pessoas e como pessoas precisamos viver segundo o coração de Deus. Então que Deus abençoe sua vida, você é muito importante para Deus, mandando um abraço enorme ainda para Fernanda. Fernanda, você é muito importante para Deus e para mim também, amém? Então, entre em contato comigo, eu preciso muito falar com você, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês que estão aqui conosco, vocês que ainda vão ver essa programação. Entre em contato conosco, faça sua inscrição, pegue sua apostila, pegue seus vídeos, cresça como um grande pregador, um grande evangelizador para a glória de Deus, amém? Sou a missionária Valéria, fico por aqui com você, comunidade missionária Chamas Abrasadoras,
a igreja pensando em você. Salve Maria Puríssima.